Durante toda a minha vida, meu acesso a consoles de nova geração sempre foi bastante capado, com o máximo de acesso que eu tive a ele sendo no Xbox 360 em Lan House. PS4, Switch e todas as escutarias foram coisas das quais eu nunca sequer senti o cheiro. Porém, por outro lado, o meu PS2 sempre esteve comigo, e até hoje tá, pra falar a real, olha ele aí. Eu joguei muita coisa nisso daqui e grande parte do meu gosto atual é formado por esse console tão amado pelo brasileiro médio. Os jogos que eu costumava jogar iam de coisas óbvias, como God of War, GTA San Andreas, até mais desconhecidas. Esses casos sendo Nona, Lives Forever, God Hand, Onimusha 3 e uns jogos esquisitos de desenho. Muitos dos meus DVDs eram de fonte duvidosa, pirateados, então eu não só tinha coisas como GTA Dragon Ball, GTA Homem-Aranha, como tinha também o SNES Station. E daí nasce meu primeiro contato com emulação. SNES Station é um emulador de Super Nintendo para PS2, possuindo uma série de jogos do 16 bits embutidos. As memórias mais fortes que tenho com esse emulador sou eu jogando um jogo esquisito do Alien com os personagens live action Ken, o jogo do Aladdin, Mario Paint, Mario World, o jogo de educação do Mario que todo mundo considera o pior da franquia, e a lista vai. Eu não completava nenhum jogo ou jogava algum específico com certa constância. Por não saber ler, eu simplesmente só ia descer na lista e clicando em qualquer porcaria. O que era mágico pra mim sempre era uma surpresa clicar em algum nomezinho e jogar algum jogo inesperado e variado. A música de Southack também sempre me trouxe um sentimento tão bom, junto à interface bonita do cenário do Super Mario no fundo. Eu ficava feliz ao escutar isso, ao ver esse cenário, pois eu sabia que a experiência ia ser simplesmente mágica, eu ia explorar um mundo incrível de todo tipo de jogo 2D que fosse. Admito que até me traz uma certa nostalgia, pois meus pais tinham uma Lan House na época e eu geralmente costumava jogar PS2 lá no fundo da sala. São poucas memórias e fatos tidos pra mim sobre esse lugar, sobre como ele era, já que, porra, eu tava lá com 4 anos de idade ou 3 e mudei logo depois. O máximo que eu consigo lembrar é que eu jogava Ben 10 Alien Force no multiplayer com meu amigo. Mas escutar essa música me abrange a parte do sentimento de como era estar lá. Alguns anos se passam e agora eu tenho 8 anos. Meu PS2 não tava funcionando nessa época por algum problema que tinha dado, e a única coisa que eu tinha pra jogar era um tablet Brava muito bunda que sai em todo santo jogo instalado. Eu lembro de ter demorado uns 2 anos pra conseguir instalar Minecraft porque eu descobri que a versão 0.13 e 0.14 rodavam nisso, menos a 0.16, a versão que tinha o final do jogo. O homem estava em uma situação triste, até que do nada, enquanto eu tava sentado no sofá fazendo sei lá o quê, meu pai aparece atrás de mim e dá na minha mão um console portátil. Sinceramente, de primeiro eu tinha pensado ser um PSP, tinha que ser. Ele tava me prometendo isso há um tempo, em vez do console portátil cheio dos jogos 3D da hora semelhante aos do PS2, o que foi me dado era um console pirata que rodava apenas jogos antigos. O que eu pensei disso? De primeira eu fiquei meio confuso e internamente um pouquinho decepcionado, mas conforme o tempo passava, esse se tornou um dos melhores acontecimentos da minha vida. Foi aqui que minha grande relação com a emulação se definiu de vez. O console se chamava Protest, ele rodava desde o NES até o GBA. Eu lembro que quando eu ganhei ele, meu primo baixou uns 100 jogos de SNES pra mim. Lá tinha muitos jogos que eu já joguei no SNES Station, etc, etc. A coisa começou a mudar mesmo quando eu descobri sites de ROM. O site de ROMs que eu unicamente usava pra baixar os jogos era o Free ROM. Ele não mostrava as capas dos jogos, ele simplesmente só mostrava os nomes. Eu só abria ele e baixava qualquer porcaria que eu via na frente sem saber o que caralho era e depois ia jogar. Na minha aventura no Protest, eu tinha adquirido um certo fascínio por portes. Nesse caso, eu ficava fascinado como os desenvolvedores dos jogos portavam coisas como Duke Nukem, coisas 3D ou AL, pra um console como o Game Boy Advance. Medal of Honor Underground era um jogo de merda na sua versão de GBA, mas eu tava cagando. Eu jogava porque eu tava impressionado em ver um 3D em console 2D. Não só jogos 3D, como até os próprios 2D atiçavam minha curiosidade. Sei lá, algo tipo Batman Begins do PS2 tendo uma versão refeita em 2D pro GBA. Era muito interessante ver como um jogo que eu já tinha jogado se adaptava em um diferente cenário, apesar do jogo ser ruim. Menção honrosa aqui também a jogos que não são 3D, porém são portes interessantes ao mesmo tempo que bostas. As versões de GTA 1 e 2 pro Game Boy. Eu te juro que eu odiava esses jogos e odiava suas músicas, mas jogava eles pela carência de jogar GTA, já que meu PS2 ainda não tava funcionando. E também por uma curiosidade masoquista de ver como esses jogos obscuros se desenrolavam. Eu jogava muito jogo ruim nesse portátil pirata, inclusive. Fora os portes de GTA e Medal of Honor Underground, eu lembro de literalmente jogar uma versão de Doom cristã modificada pro Super Nintendo. E eu ainda tinha feito progresso naquilo. Outra coisa que também tinha se tornado meu vício nesse tempo era Super Mario World. Cara, eu adorava as hack ROMs disso daqui, mas eu curtia também o Super Mario World original. Foi uma jornada de meses zerar esse jogo. Eu morria que nem um condenado, não sabia correr e ainda por cima não sabia os caminhos secretos. Eu tinha ficado preso na parte da caverna. Porém, depois eu descobri o caminho da estrela, zerei essa porra mais de 20 vezes e até tentei fazer speedrun. JRPG também tinha se tornado de certa forma do meu agrado, Chrono Trigger em específico. Chrono Trigger foi um dos primeiros jogos que me engajou no quesito história e me fez sentir parte de um mundo. Eu tinha baixado a ROM PTBR em algum site e aquilo era
era diferente do que eu costumava jogar ou de como eu costumava ver jogos. A coisa mais mágica pra mim não era só gameplay, quer dizer, a gameplay de turnos até que me atraía por causa da estratégia envolvida os caralho, porém, era seu foco maior em história, sair por aí livremente falando com qualquer um, explorando qualquer lugar à sua maneira. Um mundo vasto, cheio de personagens, cheios de histórias, unida a música melódica linda, fizeram me apaixonar nisso daqui. E os personagens também são muito carismáticos e vibrantes, olha o sprite deles. Chrono Trigger era o tipo de jogo que eu jogava quando tava enjoado de Super Marios e tava a fim de realmente me imergir em um mundo e apreciar uma história. Eu também curti aqui e ali jogar um Final Fantasy e os caralho, mas Chrono Trigger foi o que realmente me prendeu. Eu não zerei Chrono Trigger e me deixou genuinamente triste ter ficado preso em uma parte. JRPG é um gênero que hoje em dia dificilmente vai entrar no meu gosto, comigo sendo extremamente impaciente também. Mas o jogo vai estar no meu coração por um longo tempo. Algumas memórias bem fortes que eu tenho sobre Proteste era de ter zerado o único jogo de luta que eu zerei na minha vida, que foi o Mortal Kombat 1, porque era fácil. Ter descoberto a franquia Castlevania com a versão capada de Rondo of Blood pra Super Nintendo. Ter amado e prosseguido bastante na aventura dinâmica e divertida de Dragon Ball Advanced Adventure. De abrir Dragon Ball Buzz Furry quando eu tava entediado por alguma razão. De ter jogado bastante Doom de Game Boy Advance pela questão que eu já tinha explicado antes. Por achar bastante interessante esse estilo de porte. E na verdade eu ainda achava Doom um jogo bastante divertido. Eu gostava. De ter visto a tela de morte do Secret of Mana dizendo que o mundo foi pro caralho e todo mundo tá morto. E ter não ironicamente ficado mal por uns 2 dias, crianças, etc. Eu tive muitas experiências com esse portátil e escutava até música nele. Eu queria ter no mínimo a carcaça dele aqui hoje em dia. Eu queria ele com os meus jogos e todos os save states que eu tinha também. Mas isso vai ficar só em sonho, porque ele quebrou e sua carcaça foi jogada fora. Triste. Depois dele, tiveram outras experiências que foram também bastante importantes pra mim. Uma época que eu tava jogando bastante runs de jogos via navegador. Nessa época eu tava adorando jogar 007 GoldenEye multiplayer com meu irmãozinho. E tava viciado nos jogos de Yu-Gi-Oh! Tinha um que eu ficava preso em uma só cidade e um que eu tinha uma tela com vários personagens pra enfrentar, mas que não ia pra lugar algum, independente de enfrentar todos. Inclusive, eu lembro também de todo mundo ser bem ruim nesse jogo e de ter uns cheats bastante divertidos que liberavam um dragão branco e um monte de carta poderosa. Eu não conseguia jogar Yu-Gi-Oh! Duel Links, nada dessas porra. E não sabia da existência do Yu-Gi-Oh! Online de navegador. Então esses jogos caíam como uma mão na roda. Emulação simplesmente solidificou meu gosto. A falta de acesso ao repertório moderno me virou pra um repertório completamente passado e diferente, que tem tanta grandeza e importância quanto. Bem, esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido, eu fico muito feliz por isso. Compartilha com alguém pra me ajudar e tchau, tchau.